Agora, vamos passar a palavra para a Cláudia Assaf. Boa noite a todos. Muito obrigada por me receber aqui calorosamente, esse acolhimento na mesma causa em comum que temos. Muito obrigada aos organizadores que me convidaram. Reconheço aqui também, desculpa, estou minhas costas para vocês, uma juventude também participativa, muito importante, e parabéns pelo engajamento. A gente precisa muito de vocês. Sempre faço essa ressalva, eu sou diplomata da Ativa, atualmente servindo na nossa embaixada, na África Ocidental, no Burkina Faso, terra de Thomas Sankara. Estou em férias e é nas nossas horas vagas, nas férias, que a gente faz a militância para dar voz aos nossos irmãos palestinos. E eu preciso realmente fazer a ressalva que eu estou limitada legalmente pela lei que rege a minha carreira. Eu preciso do meu salário no final do mês, eu preciso manter e ter esse compromisso com o Estado brasileiro. Eu respeito as leis que me regem e, por isso, eu peço a compreensão de todos para... Claramente, vocês verão que eu estou limitada no que eu direi, mas eu direi mesmo assim, feita a ressalva. Estou aqui na minha qualidade de cidadã brasileira, respaldada pelo artigo 5º da Constituição Federal, livremente manifestando o meu pensamento. Feita a ressalva, vamos ao que interessa. Basicamente, eu listei aqui uns 4 motivos por eu estar nessa militância, muito sensível no meu trabalho. Eu estou num limbo, no limiar, para não ser chamada a atenção legalmente, como rege a lei, mas sempre por causa da ressalva. Eu não represento aqui o Itamaraty. Eu excluo 100% o Itamaraty de tudo que eu vou dizer aqui, tá bom? Em primeiro lugar, eu estudo o tema, a questão palestina e temas afeitos ao Médio Orientais como um todo, cerca de, digamos, 15 anos antes de ingressar no Itamaraty, e eu já estou no Itamaraty, vai fazer esse ano, em julho, 19 anos. Portanto, somando, fazendo a conta, você vê quantos anos eu estudo o tema. E quando a gente vê um genocídio em andamento, televisionado, eu diria pior que o nazismo, porque no nazismo tem-se o álibi de dizer que eu não sabia, né? Os próprios alemães, não sabia, mas dessa vez sabemos e muita gente não faz absolutamente nada. Então, eu sei o que está passando lá, vocês sabem, mas muitos dos nossos amigos e até parentes não sabem e afirmam ao nosso lado, pessoas que a gente achava que eram as mais humanas possíveis, falam que não falte pólvora à potência ocupante. Também eu participei, eu trouxe uma fotinha, não sei se eles vão conseguir projetar, mas eu participei da missão Voltando em Paz. Eu fui designada de trabalho, não tem nada a ver com a militância, eu sou muito engajada em temas consulares no Itamaraty, entre outros, e falo a língua árabe, então eu fui selecionada na missão Voltando em Paz, estive no Cairo, e foi uma missão muito importante para a minha carreira e, sobretudo, muito delicada, porque a gente estava à mercê do bel prazer da potência ocupante quando iria liberar, de madrugada, e a gente, em algum momento, teve de separar a grande equipe, porque, para buscar os brasileiros na fronteira, em Rafah, a gente tinha que atravessar o Sinai e ir para Al-Arish, que fica meia hora de Rafah, mas para cruzar do Cairo até Al-Arish levaria 7 horas de ônibus, precisaria ser escoltado pela polícia egípcia, e era toda uma estrutura montada para, no dia seguinte, a gente, de madrugada, sempre era de madrugada, tínhamos a notícia, os brasileiros não estão na lista. E isso se repetiu por alguns dias, e aí foi, o resto é história, vocês têm aí acompanhar. Mas quando finalmente foi, a gente estava lá e acolhemos ele, foi muito emocionante. E isso me trouxe ainda mais próximo do que está passando lá, porque eu vi o que está acontecendo por meio dos relatos. Eu sentei no hotel, no lobby, numa poltroninha, abraçada com alguém, chorando, eu acariciando, falando em árabe, olhando os quartos que eles pernoitariam. Eu negociei com o gerente para que ele não cobrasse as reservas que eu fiz do hotel, caso eles não chegassem, e os egípcios foram, nesse ponto, muito compreensivos e realmente não cobraram as diárias de tanta gente por eles não terem aparecido, porque o hotel cobra diária, e era
um dinheiro grande para o nosso erário. Então, a gente conseguiu salvaguardar também isso, e eles foram bem cooperativos, e foi muita coisa. Daria para escrever um livro como foi essa missão. Então, eu vi e sei o que está acontecendo lá também. Além disso, eu mesma estou sendo perseguida pela estrutura sionista instalada no Brasil, pelo mundo todo, e temos aqui seus representantes no lawfare, né, no assédio judicial que vem sendo praticado, como vocês sabem, muitos sendo perseguidos e sendo processados como antissemitas, ou como tendo maculado a honra da pessoa, quando, na verdade, a gente está apenas tratando de defender os direitos humanos dos palestinos. Então, encarei, eu fui submetida a audiências de conciliação em que a particionista me ofereceu ler textos no meu canal, a fixar por alguns meses, em que eu defenderia o sionismo, em que eu explicaria os objetivos de instituições como a Stand With Us. Eu não pude fazer, eu coloquei em risco uma vida totalmente idônea, correta, reta. Eu coloquei em xeque a minha primariedade penal, mas eu não aceitei acordo. Eu não aceitei acordo. Ok, então, eu não vou poder falar mais, porque a gente tem bastante gente para falar, mas eu vou concluir, dando uma de diplomata. A gente tem 2 temas: deter o genocídio em Gaza e a intervenção sionista no Brasil. A intervenção sionista no Brasil está claríssimo pelo PL 472, pela perseguição, pelo assédio judicial. Quem de vocês querem acordar amanhã de manhã réu na justiça criminal? Quem? Ninguém. É custoso, é chato, e principalmente você tendo uma carreira, ninguém quer. Mas eu coloquei a cara a tapa e estou ainda penando nesse sentido, e eu vou até o final. Eles não vão me calar. E sobre deter o genocídio, há várias formas de deter. Uma delas é essa, é isso que está acontecendo aqui agora. Cada um, no seu limite, fazer o que dá. Se chegar na fila da padaria e uma pessoa comentar que não falte pólvora a Israel, o senhor já leu alguma coisa sobre o assunto? Por que você não tenta? É fazer o seu possível. Eu costumo comparar com ir para a academia. Eu não vou segurar o mesmo peso que um campeão de levantador de peso do Brasil. Eu vou segurar aquele pezinho que a mim eu vou ter os benefícios, né? Então, cada um vai fazer a sua parte. Nem que seja comentar com um primo que é sionista. Acabou. Pronto, fez sua parte. Circular uma postagem didática. Então, isso vale a pena. E, por fim, para concluir, eu gostaria de dizer à juventude que eu acabei de criar um canal chamado Diplo-Teen. Teen, em inglês, é teenager, adolescente, porque eu acredito muito que é nessa geração que a gente vai passar para as próximas gerações, e assim sucessivamente, e aos poucos, extirpar o regime sionista da face da terra. Porque é assim que Israel incuta na cabeça das crianças que árabe tem que morrer e árabe é animal. E isso deve começar aqui. Vocês são as nossas vozes daqui a 20 anos, 30 anos. Nós não estaremos aqui, mas vocês estarão. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.